tudo bem com você? Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo e hoje vamos falar de um livro excepcional, um livro sensacional que eu confesso que foi muito difícil filtrar alguns pontos para trazer aqui para nós nesta resenha, porque é muito denso, é muito conteúdo, tá bom? O livro de hoje é Sou Nós, a imagem de Deus em nós, do Douglas Gonçalves. Eu vou te falar o porquê que você vai querer ler esse livro. Esse livro, além de ser uma crítica muito profunda ao individualismo, ele não só traz como uma crítica, mas também como é impossível você ter a natureza de Deus, você ser semelhante ao seu Pai, que é Deus, e ser egoísta, ser individual, ser uma só pessoa. A natureza de Deus, ela é coletiva. E nós que estamos no século 21, que nos é cobrado, se valorize mais, se ame mais, não, você não merece isso. Tudo isso que a gente escuta do mundo afora, o Douglas ele vem trazer, um tapa na cara da geração, dizendo o quão o individualismo é ruim. Ele mesmo fala que o despertar dele para isso veio do Paulo Borges. Eu nas minhas redes sociais sempre estou compartilhando algo do Paulo Borges. Para mim é a maior referência cristã atualmente. Não vejo alguém que traz uma revelação, claro, há muitos, mas a revelação que ele traz para mim é tremenda. Bom, eu vou falar um pouco do Douglas Gonçalves e depois eu peço que você prepare aí o seu lanche, prepare alguma coisa para você comer, alguma coisa para você beber enquanto você escuta a resenha desse livro. Eu tenho certeza que você vai sair, além de edificado, com muita vontade de ler, com muita vontade de ler esse livro e de ter o conhecimento, a revelação que ele traz. Primeiro vou falar um pouco do Douglas. O Douglas, todo mundo deve conhecer o Douglas Gonçalves e a Val Gonçalves pelo Jesuscope. Douglas Gonçalves é pastor da família Jesuscope em Bragança Paulista, São Paulo, casado com Valéria, é pai de Luísa e Davi e idealizador e coordenador da mobilização online Jesuscope. É psicólogo formado pela Universidade São Francisco, com especialização em coaching, Erickson College, eu acho que é College que pronuncia, além de autor de alguns livros como Jesuscope, Revolução das Cópias de Jesus e Família, Oficina do Amor, além de pregador da Palavra de Deus em todo o Brasil e outras nações. Bom, vamos começar da introdução do livro. A introdução, o Douglas ele já vem trazendo como é a natureza de Deus. A natureza de Deus ela é relacional. Então a introdução ele fala no princípio em Gênesis, Deus fala façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele já pauta que Deus é relacional. Então não dá para ser individual, não tem nada que é meu, não tem nada que é propriamente meu. Tudo é nosso, é sobre nós. Cristo morreu por nós. A bênção está sobre nós, sobre a família. Deixa eu te entregar uma pesquisa interessantíssima. Você sabia que nas últimas décadas cresceu e muito os índices de suicídio e de uso de antidepressivos? Você sabia também que foi feita uma pesquisa nos tempos atuais e a pesquisa concluiu que uma em cada duas pessoas, irmão, uma em cada duas pessoas, 50%, tem a chance de desenvolverem uma doença psicossomática. Esse estudo ele abalou todo mundo que acompanha assim, esses estudos e diz que dentro de pouco tempo isso vai ser uma realidade entre nós. Uma em cada duas pessoas vai ter depressão ou ansiedade e você sabe que a gente não está muito longe disso.
tema do capítulo 1 é façamos, que é façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Agora eu vou te contar uma história. Você já percebeu como quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com essa pessoa? Eu comecei a andar com um rapaz da igreja que ele sempre fala boa noite quando é bom dia e bom dia quando é boa noite. Ele sempre faz isso. Aí esses dias eu tava passando na rua, era noite e eu dei bom dia pra mulher. E isso tende a acontecer com diversos modos e manias. Você começa a andar com uma pessoa, você começa a adquirir pontos dela, porque Deus nos fez assim. Essa é a natureza de Deus. Nós somos feitos para compartilharmos da essência uns dos outros. Então é normal que você tenha traços da sua mãe, do seu irmão e de amigos que você convive. Porque quanto mais nós estamos juntos, mais você tem partes uns dos outros. No livro, o Douglas ele deixa muito didático a linguagem do livro. Na verdade, a linguagem do Jesus Cop é muito didática. A essência, a profundidade da mensagem é excepcional, é muito profunda. Mas a maneira que essa família Jesus Cop ela consegue passar para a gente a mensagem é sempre numa linguagem muito didática. E no livro, nos finais dos capítulos, ele sempre coloca aconteceu na Bíblia. Às vezes ele coloca exercícios, às vezes ele coloca aconteceu comigo, que é um testemunho não necessariamente do Douglas, mas o testemunho de alguém. E no final desse capítulo, ele coloca aconteceu na Bíblia, e ele traz a figura de Abel e Caim, aquela situação que você bem conhece. E ele traz a reflexão de como nós somos responsáveis por nossos irmãos. Porque o Abel, quando ele foi morto por Caim, Deus foi questionar Caim e Caim ele respondeu para Deus. Quando Deus perguntou, aonde está Abel? Caim ele responde, não sei, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Então a gente consegue ver, o Douglas mostra isso pra gente, como que era o coração de Caim. Ele não tinha responsabilidade pelos irmãos. Então devemos nos atentar a isso. Capítulo número 2. O capítulo número 2, ele fala a igreja é nós. Esse é o tema. A igreja somos nós. É engraçado que aqui em casa, a casa é nossa, mas o meu irmão mais novo, ele acha que algumas coisas são dele. Então isso costuma acontecer com crianças e com gente matura. Mesmo ela estando num lugar que é nosso, ela tende a achar que algumas coisas são só dela. O ministério é meu, isso aqui é meu, essa situação é meu, mas não tem nada que é meu no tocante à igreja, no tocante a lidar com as coisas de Deus. Tudo é nosso, nada é meu. Então, assim como na minha casa, crianças imaturas e adultos imaturos, eles têm esse pensamento de achar tudo é meu, tudo é por direito, tudo foi eu que conquistei, mas não conseguem desenvolver a capacidade de pensar no todo, pensar como nós. Além de o Douglas também pontuar nesse capítulo como a capacidade se torna limitada quando você pensa sozinho, quando você não consegue abrir a perspectiva para um olhar de outra pessoa, quando você não consegue deixar a outra pessoa mostrar, dizer, falar, pensar como ela vê aquela situação e você se abrir aquele pensamento dela. E o mundo, o Douglas coloca isso, o mundo quer trabalhar para a gente não pensar coletivamente, para a gente pensar cada vez mais individualmente. Então, em qualquer lugar, qualquer propaganda, qualquer outdoor, você encontra falando para você se valorizar, para você se amar mais, para você pensar mais em você. Aí, quando você vê, você está se tornando uma pessoa individualista e não consegue mais perceber que a natureza nossa como ser humano é feita para se relacionar.
aos poucos você não vai percebendo, mas vai perdendo a essência da vida, vai perdendo a vontade de viver, pois já não sabe mais viver coletivamente. Por isso que o diabo, Satanás, ele trabalha tanto para a gente se frustrar com pessoas. Porque quando você se frustra com pessoas, você começa a ter um pé atrás, uma rejeição às relações. Então você já não se doa mais por inteiro nas relações, você já não entra mais em relações, porque você lembra das decepções que houve nessas relações. É por isso que Jesus Cristo, ele nos mostrou como que vive nessa terra. Porque ele pisou aqui e nos 3 anos de ministério que ele esteve aqui, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele passou por tudo isso que a gente passa. Ele mostrou como se relacionar com pessoas, mas olhando para Deus. Como você vive como um filho, fazendo a vontade do Pai, se relacionando com os irmãos. Você não se decepciona com os irmãos, tanto que eu não me decepciono em casa. Vira e mexe, o meu irmão tá fazendo uma coisa que é para me decepcionar, que eu poderia ficar nervoso, que eu poderia ficar bravo, eu sei que é irmão. Então, em amor, a vida inteira vai ser orientando, falando, não, é por aqui, aprendendo também, mas é essa relação perto, essa relação de afeto, essa relação de continuidade, essa relação de não querer nada em troca, não tem como me decepcionar. A gente é irmão, a gente é família, então a gente parte do pressuposto que somos um só de natureza, em amor. Então, o que acontecer ali, da minha parte, não rompe. A gente não vamos deixar romper, não vamos deixar estourar a relação, porque nós somos irmãos. Agora entra uma parte do livro que, assim, é uma síntese, é um triunfo. É uma parte que, quando eu li, mexeu muito comigo, uma parte muito profunda. Esse vídeo, ele acaba ficando um pouco mais longo, mas é porque esse livro tem muito conteúdo. É muito bom, eu indico demais. Essa parte do livro, ele vai falar como que Jesus, detalhadamente, como que Jesus morreu no nosso lugar. Como assim ele se fez pecado por nós, como está escrito. E a palavra vai dizer que Jesus, ele é um com Deus. Ele vive em trindade. Deus é coletivo, Deus é família. Mas, para Jesus morrer em nosso lugar, ele teve que morrer sozinho, ele teve que morrer como um indivíduo. Você sabe como isso aconteceu? Foi lá na cruz. Porque ele caminhou na cruz, sempre andando com Deus, ele andou como nós. Porque era ele, o Espírito Santo e o Pai. Ele era nós. Mas quando chegou, quando ele já estava crucificado, ele tinha que morrer como eu. Para ele experimentar, para ele morrer no nosso lugar. E nós escolhemos a individualidade lá em Adão. Então ele teve que morrer como eu para nos dar a oportunidade de viver como nós. Ele passou por um instante de morte do eu para nos dar o direito de vida como nós. Na morte dele como eu, nos trouxe a vida como nós. Ele nos reconciliou com o Pai. Então, por isso, lá na cruz, quando ele está nas suas últimas palavras, ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Perceba, não é mais Pai, é Deus, não é mais nosso, igual Pai nosso, é meu, é Deus meu, por que me abandonaste? Porque sobre Jesus caiu a individualidade que nós estávamos por conta do pecado. Mas foi consumado nele, morreu a individualidade nele. Por isso foi a última situação ali da cruz. Ele morreu como eu, ele morreu individualmente, ele morreu como eu, mas nos deu a oportunidade de viver como nós. Por isso que todo aquele que crê, ele nasce de novo, porque daí ele já não é mais eu indivíduo, não é mais eu Robson. Eu recebo o Espírito Santo para agora eu ser nós. Já não sou mais eu, sou nós. E agora eu quero encontrar quem não é mais eu para ser nós também comigo. Para todos nós sermos nós. É aí que está a nossa glória.
E, como Douglas escreveu, já não somos mais pecadores contemplando o Cristo crucificado, como um eu pecador contemplando um eu crucificado. Não, agora sou eu pecador crucificado com Cristo, porque já não sou mais eu pecador olhando para um eu crucificado, mas eu entendi que agora somos nós. E agora eu crucifico as minhas próprias vontades, eu crucifico as vontades do meu eu para viver como nós. Viver em Cristo é viver como nós. Olha, vocês me perdoem o tempo, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas acompanhe com a gente que eu demorei um tempo para tirar cada partezinha para ficar uma resenha bem completa. Então, a igreja, ela é a comunidade daqueles que não vivem mais para si mesmos. Já morreram do seu próprio eu, agora vivem em prol de nós. Vivem a favor do propósito dos outros, assim como os outros vivem a favor do propósito que é seu, no fim que é nosso. O Douglas, ele também vai trazer um ponto do pecado ser nosso. E eu vou contar para você. Você lembra quando a gente era criança? Eu não sei se isso acontecia com você também, mas acontecia muito comigo. Quando nós éramos criança, não importa quem aprontava entre eu e a minha irmã, mas a culpa, o castigo, o resultado era nosso. Então não importa se estava nós dois lá, se quem começou a briga foi ela ou se quem começou foi eu. Se quem está errado foi ela ou se quem está errado sou eu. O que importa é nós dois estamos envolvidos nesse problema. E agora nós vamos ter que arcar com ele juntos. Nós estamos juntos nesse problema. Então nesse capítulo Douglas ele vai falar que o pecado ele é nosso. Assim como a comunidade é nossa, assim como os irmãos são nossos, os problemas deles são nossos também. Aquilo que é uma tentação para eles, aquilo que é uma dificuldade, aquilo que é uma mania ruim, também é um problema nosso. Nós também temos responsabilidades de, suportando em amor, de ali em afeto, em irmandade, trabalhar aquele problema que é um problema nosso, não é um problema dele indivíduo, é um problema nosso. Ele também vai trazer a situação de o perdão é para nós, como Deus, Paulo Borges ele fala muito disso, como Deus ele quis na situação de Adão pecou e todo mundo pecou, e Jesus foi o justo e todo mundo foi justificado, como Deus queria mostrar para nós a natureza dele de assumir responsabilidades e não de apontar culpados, não de apontar quem errou, quem é o culpado, mas mostrar a natureza de Deus de assumir a responsabilidade do todo. E o Douglas Gonçalves ele vai falar do perdão para nós, como a igreja ela tem autoridade para perdoar pecados, a comunidade tem que estar sempre perdoando uns aos outros. O Douglas ele traz a diferença entre a unidade e a uniformidade. Uma coisa é a unidade, outra coisa é a uniformidade. Aqui na minha casa, o meu irmão, eu sempre dou exemplo do meu irmão, que é um exemplo mais fácil para mim. Mas ele vai para a escola e você olha de longe, você vê todo mundo parece que é igual. Porque está todo mundo uniformizado. Mas todo mundo está se vestindo igual, estar uniformizado, não quer dizer que eles estão em unidade. Não quer dizer que eles são iguais. Por que eu estou dizendo isso? O propósito de Deus não é uniformidade. Não é igualdade. O propósito de Deus é unidade com equidade. Então ele não quer todo mundo igualzinho, todo mundo se comportando igual, de maneira robótica. Ele não quer igualdade de comportamento, irmão, desencana disso.
Deus quer para nós unidade de natureza. Todos sabemos que somos filhos de Deus, somos irmãos. É igualdade de natureza. Porque aí pode ter diferença de personalidade, diferença de como você faz, como você fala, como você é. O que nós temos em comum é a natureza, é a unidade. Mas o modo de agir pode ser diferente. Então, não é a reunião dos iguais, é a unidade dos diferentes. Não tem problema ser diferente, só tem que ser igual na natureza, filhos de Deus, irmãos. Deus ele não quer abolir a sua personalidade, a sua peculiaridade, o seu jeito de ser, mas ele quer unir aquele ponto que é em comum. Você pode estar em unidade com uma pessoa totalmente diferente de você, se vocês tiverem um ponto em comum, que é a união em Cristo, que vocês são irmãos, vocês dois creem na mesma coisa, são falhos igualmente, erram da mesma forma, não são perfeitos e são filhos do mesmo Deus. Esse é o ponto em comum. Agora a personalidade, o jeito de ser, é de N formas diferentes, cada pessoa é de um jeito. Depois o Douglas vai trazer no capítulo dizendo sobre as personalidades. Então ele fala de uma das experiências que ele teve num processo de coach do pai dele e tal, e ele fala de algumas personalidades, como elas são diferentes das outras e como nós temos a tendência a achar sempre que a nossa ideia é a ideia. A nossa ideia é sempre a ideia que está com a razão. Nós não temos uma consciência, um esforço de pensar num todo. Depois disso ele traz a conclusão. Entenda que o ponto essencial do que ele quer trazer é que a natureza de Deus ela é relacional, não é individual. Não é o individualismo, é relacional, é nós. Por isso que o nome do livro esqueci o nome do livro. Por isso que o nome do livro é Sou Nós, a imagem de Deus em nós. Deus é nós. E ele conclui dizendo como a glória da igreja, ele conclui dizendo como a glória da igreja está em ser nós, em nós sermos um só corpo, em nós sermos unidos, em nós sermos um só. Bom, esse foi mais um vídeo aí, eu fico muito feliz mesmo para quem acompanhou até o final. É um vídeo um pouco mais longo, mas é porque é um livro muito denso, tem bastante conteúdo. Eu realmente estou feliz por você que acompanhou até o final, vou sempre estar trazendo novos livros aí e continue lendo, continue procurando ler, procurando buscar informações naquilo que edifica você, tá bom? Muito obrigado, esse foi o Irmão Mais Velho, até a próxima.